O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que nos processos envolvendo extravio de bagagem e atrasos em voos internacionais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Os ministros analisaram conjuntamente dois recursos. Um deles tratava de indenização por extravio de bagagem e o outro por atraso em voo internacional. Esse julgamento havia começado em 2014 e foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber. Ela acompanhou os relatores, ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, entendendo que deve prevalecer o disposto no artigo 178 da Constituição, que estabelece que nos voos com rotas estrangeiras deve ser seguido o que dispõe os acordos internacionais confirmados pelo Brasil. Deve ser dada prevalência à concretização do comando de observância das convenções de Varsóvia e de Montreal. Parece-me, aliás, que conquanto os referidos tratados não versem sobre direitos humanos, a eles, o Poder Constituinte conferiu excepcional status supralegal, ao erigir no texto magno regra segundo a qual as leis internas devem observar os acordos internacionais sobre transporte aéreo, aquático e terrestre, firmados pela República Federativa do Brasil. A maioria dos ministros seguiu o mesmo entendimento. A aplicação das regras decorrentes do artigo 178 quanto ao prazo prescricional e pela prevalência do teor das normas das convenções internacionais na matéria sobre o Código de Defesa do Consumidor. Leva em consideração tanto o artigo 5º quanto o artigo 178 da Constituição e vou fazer a sua juntada, mas as razões apresentadas já foram aqui devidamente explanadas e com muita profundidade. Apenas os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello votaram em sentido contrário. As empresas de transporte aéreo internacional realizam atividades que se qualificam tipicamente como atividades de prestação de serviços, em ordem a permitir que se reconheça nesse domínio a existência de uma relação jurídica de consumo. O que se tem na espécie? Uma relação de consumo. Uma relação de consumo a envolver a empresa aérea, as empresas aéreas, já que são dois processos e duas empresas, e passageiros. Relação de consumo que é regida no Brasil pelo Código do Consumidor. A partir de agora, o passageiro, a princípio, só poderá pedir indenização por danos materiais. E o prazo para se propor a ação é de 2 anos. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que os estados devem pagar a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de políticos, mesmo que eles não sejam vinculados ao regime de previdência. O estado não está querendo recolher a sua parte. Em relação aos agentes políticos, os 20%, realmente o recolhimento em folha da remuneração não está em discussão, o que está em discussão aqui é a parte do pagamento do Estado. E eu estou negando provimento ao Estado e propondo a tese, negando provimento ao recurso do Estado e propondo a tese de que incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo decorrentes da prestação de serviços à União, a Estados e ao Distrito Federal, ou a municípios após o advento da Lei 10.887 de 2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.